Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui nós vamos falar sobre a história do Brasil, uma história do Brasil, por João Armitage, que foi um inglês que escreveu a história do Brasil, abordando desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil até a abdicação de Dom Pedro I, tá? Aqui nós temos o prefácio das 3 edições, foram 3 edições. E eu vou ler aqui para vocês o prefácio da 3ª edição. Muito tempo viveram nossos historiadores e bibliógrafos preocupados em esclarecer, primeiramente, quem teria sido este João Armitage, o autor de uma história do Brasil que apareceu no Rio de Janeiro em 1837, traduzida por um brasileiro que atribuía a esse cidadão inglês que viveu nessa capital durante o reinado de Dom Pedro I. Tá? Então a gente vai ler aqui o primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele vai falar, vamos ver aqui, sobre apreensões de Portugal relativamente ao Brasil, elementos da administração e código, municipalidades, força militar, ordem de cavalaria, apropriação dos vínculos e sobre as manufaturas, população, seu caráter geral, educação, efeitos de independência dos Estados Unidos da América Setentrional, sedição da Vila Rica. No capítulo 2, vai falar de insurreição e convocação das cortes em Portugal, manifesto à nação portuguesa, declaração no Pará, Madeira, Bahia e Montevidéu, a favor da Constituição. No capítulo 3, tem como tema caráter de Dom Pedro, medidas tomadas depois da retirada de El Rei, recepção das bases da Constituição Portuguesa, insurreição de 5 de junho de 1821, estabelecimento do governo provinciais, preponderância do Partido Português. No capítulo 4, providências adotadas pelas Cortes de Lisboa, extinção dos tribunais, ordens para o príncipe para se retirar. Eles queriam que Dom Pedro ele se retirasse para Portugal, fosse para Portugal. Nomeação de governador de armas, aspiração de independência, efeitos da abolição da censura, patriotismo do clero secular, proclamação de 4 de outubro de 1821, capítulo 5, incorporação da Banda Oriental ao Brasil em 1821, cerco de Montevidéu. Capítulo de número 6, conduta dos deputados portugueses para com os brasileiros, chegada da divisão naval para acompanhar o príncipe, jornada de Sua Alteza à Vila Rica, proibição do governo português de se exportarem armas para o Brasil. O capítulo de número 7, os novos decretos das Cortes de Lisboa, regresso dos deputados brasileiros, caráter do Ministério Andrada e sua política arbitrária, dissensões entre os membros do gabinete, deportação de Ledo e dissolução das lojas maçônicas, coroação de Dom Pedro. Aqui, nova ordem de cavalaria, sequestro das propriedades portuguesas. No capítulo de número 8, ele vai tratar de negócios de Portugal, decreto do banimento da rainha, invasão da península pelos franceses comandado pelo duque de Angoulême, influência e atividade do clero em Portugal, contra-revolução e dissolução das cortes em Portugal, convocação da Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro, espírito dominante dos seus membros. Capítulo de número 9, manifesto relativo à dissolução da Assembleia, convocação do Conselho de Estado para formar a Constituição, trama para o assassínio de Dom Pedro, negócios em Montevidéu. Capítulo 10, aqui. Recurso do governo português à intervenção de Sua Majestade Britânica, a mediação do Sr. Canning em 1824, tentativa de Dom Miguel para derribar a administração de Portugal, negociações acerca do Brasil. Capítulo de número 11, revolta de Pernambuco,
prisão e soltura de Dom Manuel de Carvalho Paes de Andrade, proclamação da Confederação do Equador, saída do Lorde Cochrane para Pernambuco em agosto de 1824. Tá? Capítulo de número 12. A chegada do Lorde Cochrane ao Maranhão em novembro de 1824, dissensões nessa província, operações do Lorde. Capítulo de número 13. Assassínio de Caldeira na Bahia, reconhecimento da independência das repúblicas espanholas pela Inglaterra e seus efeitos nas negociações entre Portugal e Brasil. Capítulo de número 14. Aqui. Descrição da Banda Oriental, usos e costumes dos seus habitantes, Estado de Montevidéu, representação de Cabildo para que se estabelecesse o governo absoluto. Capítulo de número 15. Princípios da administração, concessão de títulos honoríficos e seu efeito. Tratados com o governo britânico. Capítulo de número 16. Convocação do corpo legislativo em 6 de maio de 1826. Dom Pedro perverte a lei da nomeação dos senadores. A fala da abertura da sessão legislativa. Bloqueio de Buenos Aires. Capítulo 17. Operações da divisão do bloqueio de Buenos Aires. A impolítica do ministro brasileiro na repartição da Marinha e derrota de Brown, 29 de julho de 1826. Capítulo de número 17. Capítulo de número 18, na verdade. Regresso da Sua Majestade o Imperador ao Rio. Demissão do Ministério Negociações de Buenos Aires. Marquês de Barbacena, a Batalha de Ituzaingó. Bloqueio das forças brasileiras no Uruguai por Brown e suas viagens. Expedição brasileira sobre a colônia. Seu mau resultado. Derrota de Brown em 9 de abril de 1827. E no capítulo 19, nós vemos aqui a nomeação do general Lecourt para o comando do exército. O Marquês de Barbacena despachado para a Europa. Estado dos negócios em Portugal. Revolta a favor de Dom Miguel. Interferência da Grã-Bretanha. Conduta de Dom Pedro acerca dos negócios de Portugal. Capítulo de número 20. O que diz? Questões das presas, interpretação das leis, bloqueios pelo Ministério Americano, representações infrutuosas. Capítulo de número 21. Nova aparição de jornais da oposição, sua influência. Capítulo de número 22. Imigração do chefe do Partido Constitucional em Portugal. Os miguelitas tomam o Porto. Mais protesto na parte do Marquês de Rezende e de Visconde de Itabaiana. Dona Maria é submetida à proteção de Sua Majestade Britânica. Capítulo 23. Fala do trono na abertura da sessão ordinária da Inglaterra em 3 de maio de 1829. Capítulo 24. Regresso de Dona Maria. Segundas núpcias de Dom Pedro em 13 de outubro de 1829, com Dona Amélia de Leutenberg. Concessão de títulos nessa ocasião meio circulante. Teorias sobre a balança do comércio, etc. Capítulo 25. Novo Código Criminal. Suas principais disposições. Rejeição dos projetos sobre um novo banco. Relatório da Comissão do Meio Circulante, emendas do Senado à Lei do Orçamento. E o capítulo de número 26. Recepção desfavorável do imperador da província de Minas, proclamação publicada no Ouro Preto, sua análise e efeito que esta produziu e descoroçoamento de Dom Pedro, sua crescente impopularidade, festejo no Rio de Janeiro por ocasião do seu regresso, colisão entre partidos exaltado e os habitantes portugueses e seus resultados. Aqui eu separei um trecho para ler aqui com vocês.
este trecho aqui. Aqui. Este fidalgo, ex-governador da Bahia, é geralmente acusado de haver excitado a ambição do príncipe por um desejo de ser elevado a príncipe-ministro, logo que seu patrono tomasse as rédeas do governo. E se tudo isto é verdade, o tempo mostrou que os seus cálculos eram bem fundados. Foi muito agradável a Dom Pedro a proposição de ser nomeado regente. Havia saído de Portugal muito na infância, com muita pouca saudade do seu país natal. E o Conde dos Arcos influenciou sua jovem imaginação com a magnificência e recursos do Brasil. Impaciente, portanto, de obter a esperada dignidade, e temendo que fosse importunamente prevenida e retirada de Dom João, pela obstinação dos leitores, dizem que adotou a medida arbitrária de dissolver a Assembleia da Praça do Comércio com a força armada. Cumpre, contudo, notar-se que esta hipótese é ainda hoje unicamente baseada sobre conjecturas. A consternação se apoderou de toda a cidade do Rio de Janeiro e sucedeu ao delírio de exaltação. As praças públicas e lugares do recreio tornaram-se desertos. Suspenderam-se operações do comércio durante muitas semanas esta capital, até então cheia de atividade. Pareceu uma cidade de mortos. El Rei se aproveitou desse estado de torpor. Ao dia 22 de abril, promulgou um decreto anulando tudo quanto na véspera se tinha feito, outro conferindo a Dom Pedro a dignidade e atribuições do regente de seu lugar-tenente no Reino do Brasil. Formou-se também novo ministério, cujos membros foram o Conde de Louçã, ministro da Fazenda, Conde dos Arcos, ministro da Justiça, do Rio e dos Negócios Estrangeiros, Manuel Antônio Farinha, ministro da Marinha, Carlos Frederico de Caula, até então comandante da tropa portuguesa, ministro da Guerra. Publicaram-se no dia seguinte 2 proclamações recomendando fidelidade ao príncipe regente, e na tarde do dia 24 de abril, El Rei, com o resto da sua família, embarcou a bordo da nau Dom João VI. Já aqui nesta parte, na página 232 e 233, ele vai narrar o cenário sobre a morte da rainha, Dona Leopoldina. Durante a ausência do imperador, a imperatriz enfermou e morreu. Das notícias cautelosas que então se publicaram a respeito deste triste acontecimento, nenhuma informação exata se pode colher. Mas, infelizmente, para o crédito de Dom Pedro, a verdade é hoje muito conhecida. Antes da sua partida, tivera ele uma entrevista com a imperatriz, de que alguma alteração resultou. A sua união, desde muito tempo, era infeliz. Toda a preponderância que deveria pertencer à imperatriz passara para a Marquesa de Santos. Tal era a paixão de Dom Pedro por esta senhora, que por uma carta imperial havia reconhecido como sua filha uma menina que dera ela à luz em 1825, conferindo-lhe o título de Duquesa de Goiás. A sua conduta para com a imperatriz era mais dura. Assevera-se até que lhe dera pancadas na precipitada alteração. Talvez haja nisto exageração, mas o que é certo é que a desgraçada imperatriz, que se achava nessa ocasião muito adiantada na sua gravidez, foi conduzida logo do lugar da entrevista para o leito de dor, e só se ergueu para uma curta e penosa peregrinação à Igreja da Glória, onde fazia debalde preces para sua melhora. Depois de uma dolorosa enfermidade, os sofrimentos de Sua Majestade terminaram com a morte em 11 de dezembro de 1826. É penoso, mesmo para um estrangeiro,
o conhecer que seus últimos momentos foram amargurados por um insulto que poderia muito bem ter lhe sido poupado. Nas agonias da febre que precedera a morte, a Marquesa de Santos teve o cruel arrojo de apresentar-se para ser admitida à câmara da enferma. Esta exigência produziu naturalmente uma confusão na antecâmara, sobre a qual Sua Majestade se quis formar. Até então, havia ela suportado o maltratamento de Dom Pedro, com a mais exemplar submissão. Mas esse último insulto fez reviver no peito da imperatriz a nobre dignidade da Casa da Áustria e recusou em termos decisivos, explícitos, receber a intentada visita. Enraivecida por esta designação, a marquesa tentou dirigir-se à câmara da augusta doente, e tê-lo-ia conseguido a não ser a interposição pessoal do Marquês de Paranaguá, ministro da Marinha, que se postou à porta e lhe disse, abre aspas, tenha paciência, senhora Marquesa, Vossa Excelência não pode entrar. Retirou-se, portanto, a Marquesa, ameaçando vingar-se de todo o ministério, e que, com efeito, executou em parte pouco tempo depois. Ainda antes de falecer, a imperatriz, já a Marquesa, havia escrito a Dom Pedro queixando-se do maltratamento que encontrara no paço. Então, por aqui eu encerro. Esse livro aqui é muito bom. Pedro Calmo usa ele como referência. O Rafael Galante também usa esse livro como referência para escrever as suas histórias do Brasil. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu.